humanidade. E hoje nós passamos por lutas, angústias, sofrimentos. E essas lutas, angústias e sofrimentos, queridos irmãos, destroem as nossas vidas. Não é verdade? A destruição nas nossas vidas, ela acontece por dois motivos, principalmente, ou pelo menos por duas ocasiões. Os dois motivos são, os nossos próprios pecados é um dos motivos. Tá ok? Por quê? Sejamos sinceros. O pecado gera consequências. O pecado traz destruição. Então, por exemplo, quando eu peco, eu trago destruição para a vida das pessoas. Quando eu peco, eu trago sofrimento para a vida das pessoas. E por não se falar mais tanto em pecado, por não se falar mais tanto no peso e nas consequências do pecado na vida das pessoas, o que nós temos visto por aí, queridos irmãos? Uma sociedade que está vivendo na libertinagem. Uma sociedade que vive cada um à sua maneira, a seu modo e do seu jeito. E o que acontece? A destruição cada vez mais, o sofrimento cada vez maior na sociedade. Não é muito incomum nós vermos famílias destruídas por causa do adultério. Não é muito incomum nós vermos filhos sendo destruídos por causa das drogas. Não é muito incomum nós vermos casamentos serem destruídos por causa de vícios. Vícios em bebida, vícios em jogatina, vícios seja lá no que for, queridos irmãos. Por quê? Nós vemos que o ladrão veio para roubar, destruir, matar. É o trabalho de Satanás. É o trabalho dos falsos profetas. Matar, roubar, destruir. Porém, queridos irmãos, Deus, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, Ele também restaura. Porque o nosso Deus é um Deus da restauração. E eu não sei como você veio aqui essa noite. Eu não sei se existe alguma área da sua vida que está dilacerada. Eu não sei se existe alguma área da sua vida que está destruída. Mas de uma coisa eu sei, queridos irmãos, que Deus pode restaurar essa área da sua vida. Se você está com problemas no seu casamento, se você está com problemas no seu relacionamento com os seus filhos, se você está com problemas no seu trabalho, onde quer que você esteja com dificuldades e com problemas, Deus pode restaurar a sua vida, porque Deus é um Deus de restauração. E isso não é exclusivo de alguma denominação. Isso é o papel e o trabalho de Deus nas nossas vidas. Vejam, por exemplo, aquela mulher em que Jesus Cristo conversou com ela, que foi pega em flagrante adultério nas Escrituras. Diante de Jesus, Jesus vira para ela e fala: eu não te condeno. Onde estão aqueles que te condenam? Aí ela fala: eles foram embora, porque eles não jogaram a pedra, porque eles todos tinham pecado. Jesus então vira para ela e fala assim: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O que é isso, queridos irmãos, senão a restauração? O que é isso, queridos irmãos, senão a segunda chance? E Deus, certa vez eu ouvi de um pastor, de um pregador, dizendo o seguinte: Deus jamais se cansa de nos dar novas oportunidades. Novas oportunidades para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você pecar amanhã e arrependido se dobrar aos pés da cruz, pedindo perdão para Jesus, Ele vai te perdoar e Ele vai te conceder mais uma chance. Foi assim também na vida de Pedro. Pedro, ele negou Jesus. E mesmo após negar Jesus, o mestre vira para ele e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que é isso, queridos irmãos? Restauração. Pedro não era digno, Pedro não deveria ter aquela oportunidade, mas Jesus sabia que ele estava arrependido e Jesus o restaura para a posição original, que era liderar a igreja, que era dar continuidade no cuidado com as ovelhas do Senhor.
E é assim também em nossas vidas, queridos irmãos. Jesus nos restaura. Jesus nos dá novas oportunidades. Jesus transforma as nossas vidas completamente. Eu sei de uma coisa, que eu era um homem, hoje eu não sou mais. Porque eu sou restaurado, remido pelo sangue de Jesus. E aquela pessoa que eu era, hoje eu não sou mais. Por que eu não sou mais? Porque Jesus restaurou a minha vida. E Deus é um Deus da restauração. Por isso, queridos irmãos, que nessa noite eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Salmo de número 126. Pois hoje veremos que Deus é o Deus da restauração. Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor: Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Queridos, deixe-me explicar o contexto dessa passagem. Quando nós lemos Salmos, é muito importante nós lermos também aquilo que faz parte antes de cada versículo, que são chamados os títulos dos salmos. Não são todos os salmos que têm esses títulos, mas alguns deles têm. E nós precisamos entender que eles fazem parte daquele salmo. Então, por exemplo, este salmo de número 126, antes do primeiro versículo, ele vem com um título, que é Cântico de Romagem. Aí nós já começamos a entender o contexto em que está inserido este cântico ou este salmo. Por quê, queridos irmãos? Cântico de romagem significa um cântico, um louvor de peregrinação. O que é peregrinação? Caminhada, jornada. Ok, queridos irmãos? E o porquê que este salmo ele se chama cântico de romagem ou cântico de peregrinação? Porque na história de Israel, o que aconteceu com eles? Eles adoravam ao Senhor e eles tinham Deus, Jeová, como o seu Deus. Porém, queridos irmãos, por causa do pecado, por causa da falha, por causa dos seus próprios erros e por causa do seu abandono de Deus, o que aconteceu com eles? Eles foram levados para o cativeiro babilônico, ok? Então, eles sempre funcionavam dessa maneira. Deus os abençoava, eles ficavam felizes com Deus, mas passavam-se ali 20, 30 anos, eles já estavam longe dos caminhos do Senhor de novo. Aí Deus vinha e lançava sobre eles, ou deixava a mão, largava a mão sobre eles, o cuidado sobre eles, e aí o povo via a destruição. Assim aconteceu constantemente e abundantemente no livro de Juízes, que o povo adorava ao Senhor, buscava ao Senhor e clamava ao Senhor por uma escapatória, por uma saída. Deus enviava um juiz para eles, para lhes dar a escapatória, para lhes dar a vitória, e então eles adoravam a Deus, glorificavam ao Senhor. Mas pouco tempo depois, eles iam lá novamente e viviam uma vida permissiva, de permissividade, queridos irmãos, em que o pecado para eles não mais importava. E aí eles então buscavam adorar outros deuses novamente, se prostituíam com outros deuses novamente e viviam cada um da sua maneira. E esse ciclo, ele ia sempre existindo, sempre acontecendo na vida de Israel. Até que a paciência do Senhor se acabou. E Deus é um Deus longânimo. Quando nós analisamos a vida de Israel, foram muitas e muitas as vezes que eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas a paciência do Senhor se esgotou. Sabe quando geralmente você vai conversar com a sua mãe, vai falar com a sua mãe e ela vira para você e fala assim: olha, minha paciência está acabando. Não me provoque mais, a minha paciência já está se esgotando.
Aí você fala, pô, vou tentar mais uma vez, né? Mãe, me dá um sorvete. Mãe, me dá isso. Mãe, me dá aquilo, não sei o quê. Só que a paciência da nossa mãe não é igual à paciência do Senhor, queridos irmãos. Porque a paciência da nossa mãe, por mais que seja uma paciência enorme, ela se esgota. E aí você fala, pô, vou pedir mais um sorvete, daqui a pouco voa uma Havaianas. Aí pega em você. O que isso significa? Que a paciência da sua mãe se acabou. A paciência do pai, então, apesar dela ser maior do que a paciência da mãe, não. A paciência do pai é muito menor do que a da mãe. Mãe é muito mais longânima, né? O pai já na primeira coisa da chateação que já tem, já fica de castigo, já, né? A paciência do Senhor se esgotou, queridos irmãos. E aí o que aconteceu? Deus virou para o seu povo amado e falou para eles, vocês irão para o cativeiro. E o que isso significa? Vocês irão para um povo estrangeiro. Vocês serão escravos novamente. Porque vocês se lembram que Deus tirou o seu povo do Egito da escravidão para levar eles para uma terra prometida, em que eles seriam os próprios donos dos seus, entre aspas, narizes, eles tomariam as suas próprias decisões e viveriam como um povo independente? Deus então os leva e permite que eles possam ir novamente para o cativeiro. Nesse cativeiro, eles permaneceram lá por 70 anos, que é conhecido como o período do cativeiro babilônico, queridos irmãos. Que é o período do livro que nós vemos, ou dos livros que nós lemos, grande parte deles, dos profetas no Antigo Testamento. E então eles ficam 70 anos no cativeiro. Um desses livros que retrata esse período é o livro de Daniel. E aí, 70 anos adorando debaixo de outros deuses e debaixo de um jugo do qual eles não eram para viver mais. Então eles estavam aprisionados. Depois desses 70 anos, vem um decreto da parte de Deus, através de Ciro, que eles foram para o cativeiro babilônico, mas da Babilônia outros povos foram conquistando a Babilônia. E um deles foram os persas, medo-persas. E dos medo-persas, queridos irmãos, Ciro, que era o imperador da Pérsia, ele dá um decreto para que o povo de Israel voltasse para a sua terra. Então Deus liberta o seu povo novamente depois de 70 anos. E é nesse contexto que nós vemos a mensagem de hoje. É nesse contexto que nós vemos o salmo de hoje. Porque nesta peregrinação em que grande parte do povo de Israel saiu do cativeiro babilônico para voltar para a sua terra, eles vão cantando felizes da vida com aquilo que o Senhor realizou para eles. Quem está comigo diz um amém. Amém? Então, queridos irmãos, Deus vem e restaura. E Deus restaura de tal maneira e de tal forma que até os povos que viviam também lá nesse cativeiro, que eram de outras nações, eles se alegram e eles reconhecem a grandeza do Deus de Israel. Por quê? Vejam ali comigo, no versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E depois, no versículo 2, queridos irmãos, 126, versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque não é assim nas nossas vidas? Deus faz coisas extraordinárias por nós. Coisas tão extraordinárias e tão grandiosas que até quem não é de Deus reconhece aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Até quem não é do Senhor, até os ímpios reconhecem o que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que faz todas as coisas novas nas nossas vidas, queridos irmãos. E eu não sei do que você precisa de restauração, mas Deus está preparando a restauração para você.
basta que andemos nos caminhos do Senhor, porque quando nós seguimos as leis do Senhor, quando nós seguimos os seus estatutos, quando nós fazemos a vontade do Senhor nas nossas vidas, Deus restaura. Foi assim no Novo Testamento. Maria Madalena, por exemplo, ela era uma mulher da vida, que tinha 7 demônios em seu corpo. Mas quando ela encontrou Jesus, os demônios foram expulsos e ela então tinha um mestre a seguir. Tanto é que quando Jesus Cristo ressuscitou, Maria Madalena estava entre aquelas primeiras que viram Jesus Cristo ressurreto. O que é isso, senão restauração? O que é isso, senão o poder de Deus na vida de uma pessoa, restaurando, transformando e mudando completamente os caminhos de perdição que estavam na vida dela? As pessoas muitas vezes podem olhar para nós e falar assim: você não vale nada, você não vai ser ninguém. Mas Deus olha para nós e fala: eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um propósito para você. Somente confia em mim. Deus pode restaurar o seu marido, a sua esposa. Deus pode restaurar a sua vida por completo, porque Ele é um Deus que restaura. E essa é a primeira lição, queridos irmãos, que nós aprendemos aqui das Escrituras. Que Deus é um Deus que nos restaura. Vejam no versículo 1 o que diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus é um Deus que restaura. É um Deus que já nos restaurou. Sabe por quê? Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos de Satanás. Mas quando Cristo vem para nos libertar, Ele vem para restaurar a nossa sorte de não sermos mais filhos das trevas, mas passarmos para sermos filhos da luz. Essa é a primeira restauração que Jesus Cristo deseja fazer nas nossas vidas. Porque quando nós estamos no mundo, queridos irmãos, nós fazemos as piores coisas que se possa imaginar. Foi assim na minha vida. Mas Jesus Cristo veio para me restaurar, me limpar e me dar uma nova razão de viver. Uma nova existência. As coisas que eu fazia, eu já não faço mais. E não é assim também nas nossas vidas? Quantos aqui não têm histórias na sua vida daquilo que Jesus Cristo já fez por você? Você poderia ser uma pessoa sem visão, sem esperança, sem expectativa na sua vida. Mas veio Jesus e Ele implantou uma nova história na sua vida. Ele implantou algo novo para você, porque Deus é um Deus que restaura. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, Jesus Cristo é magnífico, queridos irmãos. E esse mesmo Deus que restaurou as nossas vidas é um Deus que deseja continuar fazendo restaurações no meio de nós. Deus continua desejando consertar aquilo que está quebrado em nossas vidas. Existe algo nessa noite que está quebrado na sua vida? Existe algum sentimento dentro de você que está te apertando? Existe algum trauma dentro da sua vida? Existe alguma ferida interna? Entregue para Jesus, porque só Ele é capaz de restaurar o seu coração. Só Jesus é capaz de restaurar aquilo que você tem quebrado na sua vida. Entregue para Jesus, porque Ele deseja restaurar. Porque o mesmo Deus que restaurou no passado é o Deus que continua restaurando. E aqui, queridos irmãos, no contexto dessa mensagem, o que aconteceu com este povo? O povo, como todos nós, eles foram libertos do peso da escravidão.
E logo no início de que eles foram libertos do peso da escravidão, o que veio dentro do coração deles? Alegria, júbilo e grande fervor por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Porém, quando eles voltaram para a terra prometida, quando eles voltaram para a sua terra, para a sua nação, o que eles se depararam, ou com o que eles se depararam? Com trabalho, com rotina, com esforço. Porque quando eles voltaram para a terra de Israel, eles precisaram se deparar, ou se depararam com uma terra que estava arrasada, que estava destruída, que estava com fome, que estava com destruição. E aí, queridos irmãos, diante do trabalho, diante do peso da rotina, o amor deles e a alegria deles, o fervor deles inicial se esfriou. Por isso que quando nós vemos esse salmo, nós vemos que ele pede, ou ele fala a respeito de duas restaurações. Uma que aconteceu no passado, e uma do qual o salmista pede a restauração novamente neste momento em que eles estão vivendo. Reparem comigo, queridos irmãos, a riqueza do texto no Salmo de número 126. No versículo 1 ele diz, quando o Senhor restaurou, ou seja, lá no passado. E aí no versículo 4 ele clama ao Senhor novamente, restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas espera aí, como Deus pode restaurar a sorte de alguém que já teve a sua sorte restaurada? E essa é a segunda lição que nós aprendemos, queridos irmãos. Que Deus continua restaurando a nossa sorte. Porque muitas vezes o nosso amor por Deus, por Jesus Cristo, pode se esfriar. E quando ele se esfria, nós precisamos clamar novamente pela restauração de Jesus. Porque o peso das coisas vem. O peso da criação dos filhos, o peso da faculdade, o peso do trabalho, da rotina, e o amor por Deus, ele vai se esfriando. O amor por Jesus Cristo, ele vai se esfriando, queridos irmãos, e nós já não temos mais a mesma alegria que nós tínhamos quando nós tivemos o nosso primeiro amor com Cristo. Não são poucas as vezes que nós aceitamos Jesus, nos batizamos, temos alegria e fervor de fazer as coisas que são de Deus, mas passa um ano, passa 2 anos, e daqui a pouco aquilo se torna algo maçante, se torna algo cansativo, se torna algo chato de se fazer. E aí foi exatamente isso que aconteceu na vida do povo de Israel com relação a Deus mais uma vez. Porque ele fala assim, Senhor, o Senhor restaurou a nossa sorte. E nós com júbilo e com alegria louvávamos ao Senhor. Mas agora eu te peço mais uma vez, restaura a nossa sorte de novo, Senhor. Porque nós estamos vivendo na mesmice. Nós estamos vivendo na frieza espiritual. Nós estamos enfadados de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Restaura mais uma vez a nossa sorte, para que nós possamos ter a alegria da adoração novamente nos nossos corações, assim como nós tivemos naquela vez que o Senhor fez por nós. E é isso que nós precisamos entender e buscar nas nossas vidas constantemente, queridos irmãos. Que o Senhor sempre esteja restaurando o primeiro amor em nossos corações. Porque a nossa vida com Deus, queridos irmãos, apesar da rotina, apesar das dificuldades, apesar de todas as coisas, ela não pode ser uma fé e uma vida morna com Jesus. Jesus Cristo mesmo disse, lá em Apocalipse, antes vocês estivessem quentes ou frios, mas porque vocês estão mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E aí Jesus fala com aquela igreja. E Jesus fala conosco a cada dia, queridos irmãos, para que nós possamos estar firmes e restaurados na presença de Deus. Mas como nós estamos aqui essa noite? Como nós estamos na presença do Senhor? Nós estamos aqui de corpo, alma e espírito? Amém? Amém. Aqui a irmã está de corpo, alma e espírito. Uns estão aqui só de corpo.
Não, brincadeira, queridos irmãos. Mas o que eu estou querendo dizer é, nós precisamos estar na presença de Jesus com integridade em nossos corações, com integridade em nossas vidas, queridos irmãos. Porque nós precisamos ter tudo restaurado por Jesus. Talvez você está buscando ao Senhor de todo o seu coração, mas a sua família está destruída, está destroçada. Coloque diante de Jesus, porque Jesus pode restaurar a sua família. Jesus pode restaurar a sua vida em todos os aspectos, e o desejo dele é de continuar restaurando todos os dias das nossas vidas, queridos irmãos, porque Deus não é um Deus que faz apenas um milagre, Deus é um Deus que faz inúmeros milagres em nossas vidas. Deus é um Deus que continua restaurando cada dia mais e mais as nossas vidas, queridos irmãos. Deus é um Deus de constante restauração. E o mais importante é que, além de ser um Deus de constante restauração, Ele é um Deus que restaura em abundância. Ele é um Deus que restaura, não de maneiras pequenas, mas grandes coisas Deus faz por nós. Porque Deus não deseja apenas te restaurar do seu pecado. Deus deseja te dar uma família. Deus deseja te dar um propósito. Deus deseja te chamar para fazer algo para Ele. Porque Deus não é um Deus de coisas pequenas. Deus é um Deus de coisas grandiosas. Amém? Vamos falar um amém com força, irmãos. Amém, glória a Deus. Porque Deus é um Deus grandioso, e quando Ele restaura de uma maneira magnífica, extraordinária, maravilhosa em nossas vidas. Deus não deseja apenas fazer uma restauração da maneira que você está pensando. Deus deseja fazer além, para que o nome dele seja glorificado. Quando eu fui para a igreja, novamente, queridos irmãos, quando eu voltei para a igreja, tudo o que eu queria era resolver os meus problemas momentâneos. Eu lembro que as pessoas viravam para mim e falavam assim: poxa, você está passando por dificuldades, você está passando por lutas, por que você não vai para a igreja? E eu sempre virava para as pessoas e falava assim: eu não preciso de pastor na minha vida para resolver os meus problemas. Pastor é tudo safado, pastor é tudo sem vergonha. Isso era o que existia dentro do meu coração, queridos irmãos. Pastor nenhum presta. Mas os problemas se avolumaram e eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a perder lá mesmo, pelo menos eu vou ganhar alguma coisinha, né? Vou levar alguma mensagem para dentro do meu coração. Mas Deus tinha algo muito maior em seus planos para a minha vida. Quando eu entrei numa igreja novamente pela primeira vez, eu só queria resolver os meus problemas. Mas Deus tinha todo um propósito para a minha vida. Deus me encheu de alegria. Deus me encheu de júbilo, Deus me encheu de propósito, Deus me encheu de vida, porque Ele me deu vida em abundância, queridos irmãos. E hoje a maior alegria que eu tenho em minha vida é falar do seu grandioso amor para as pessoas. É falar que Deus restaura as nossas vidas, que Deus transforma, que Deus pega o sujo, o pecador que está na lama, lava essa pessoa, transforma essa pessoa e lhe dá um novo propósito. Deus pega um relacionamento, um casamento que está destruído e Deus restaura aquele casamento. Deus faz aquele casamento ser um exemplo para as pessoas que olhavam para aquele casamento e falavam: já não tem mais saída, já não tem mais nada nessa vida. Deus é aquele especialista em pegar pessoas que estão destruídas,
destruídas, completamente humilhadas por este mundo, completamente humilhadas por Satanás, e ele enche essas pessoas de propósito, queridos irmãos, porque este é o poder do nosso Deus. Deus não faz pouco, Deus faz, quando Deus faz, Ele faz muito, queridos irmãos. Deus faz em abundância, que é isso que nós aprendemos aqui, queridos irmãos, no versículo de 120, no capítulo 126, no Salmo de número 126, versículo 4, queridos, que nós entendemos quando ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O que isso significa? Significa o seguinte: lá em Israel acontece a seguinte situação. Eu não sei se vocês conhecem muito a geografia de Israel, mas grande parte da nação de Israel é puro deserto. Eles não têm ouro em abundância, eles não têm os recursos minerais que nós, Brasil, temos, eles não têm o recurso de água que nós, Brasil, temos, eles não têm praticamente nada, queridos irmãos, eles são puro deserto. E no sul do país é um deserto terrível, que é o deserto chamado deserto do Neguebe. E quando ele fala aqui, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, queridos irmãos, o que significa? Existem certas épocas do ano em que as chuvas caem nas montanhas próximas ao deserto do Neguebe. E o que vem acontecendo então? Ocorre uma sucessão de fatos na vida daquelas pessoas que vivem ali no deserto, porque essas chuvas, elas são transformadas nas montanhas em cachoeiras. Essas cachoeiras vão derramando para montanhas menores e assim vai sucessivamente, até que então ela chega no deserto. E quando essas chuvas chegam no deserto, queridos irmãos, são torrentes de água, são tantas águas que ninguém consegue parar. E ela vai meio que se embrenhando em todo o deserto. Mas depois dessa chuva, sabe o que vem? Vida para o deserto. Porque o deserto, que era pura sequidão, se transforma num lugar bonito de se ver. Se torna em campinas, se torna gramado, se torna algo maravilhoso, extraordinário, que até flores crescem no deserto, queridos, por causa dessas torrentes de água. E Deus, quando faz nas nossas vidas, Ele pega o deserto das nossas almas e transforma num belo jardim para a glória dEle. Quantos aqui não tinham um deserto dentro de si? E hoje se sentem amados por Jesus. Porque Jesus Cristo transforma as nossas vidas. Mas sabe o que mais nos assusta, queridos irmãos? É que as pessoas hoje em dia só correm atrás das coisas deste mundo. E por só correrem atrás das coisas deste mundo, são completamente desérticas dentro do seu coração. Pessoas que acabam com suas vidas, pessoas que destroem as suas vidas. Por quê? Muitas vezes tem de tudo, mas não tem o principal, que é Jesus. Porque Jesus é quem restaura as nossas vidas. Jesus Cristo é quem traz vida em meio ao deserto. E eu gostaria de te perguntar, querido irmão, querida irmã, que área da sua vida está com um deserto dentro dela? Leve Jesus para essa área, porque Jesus deseja transformar o deserto em um belo jardim para a sua vida. Leve Jesus para todas as áreas. Leve Jesus para a sua universidade, leve Jesus para o seu trabalho, leve Jesus para o seu casamento, leve Jesus para a criação dos seus filhos, leve Jesus para todos os lugares, porque Jesus deseja transformar o deserto em vida novamente, porque Deus é especialista em transformar desertos em lugares floridos que frutificam. Porque Deus é o Deus da restauração em nossas vidas. Existe algum sonho seu que morreu? Entregue aos pés da cruz. Entregue nas mãos de Jesus, porque Jesus vai cuidar deste sonho e vai transformar o deserto em um lugar florido novamente. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é extraordinário. Amém?